Boa tarde. Vocês já devem estar cansados, né? Eu tomei a liberdade de alterar o título dessa nossa conversa, um título que eu acho que é mais pertinente, levando em consideração que a ideia da alteridade, um conceito filosófico, leva a gente a pensar uma coisa que já foi discutida várias vezes aqui, inclusive pontuada com bastante ênfase pela professora Glória Ponto. Até comentei com ela, nós estamos a partir de caminhos diferentes, eu por um caminho mais sociologia da comunicação e ela de pedagogia espírita. A gente está em direção às mesmas coisas, concluindo mais ou menos a mesma coisa, né? Com pouquíssimas diferenças teóricas que nem são tão importantes assim. Mas a ideia fundamental que se concentra na questão da alteridade e na reflexão espírita que nós temos buscado levar a efeito sobre a questão da alteridade diz respeito à ideia da fraternidade numa abordagem bastante específica, que é a discussão, que pega fogo no movimento espírita todas as vezes em que ela aparece, que é a discussão a respeito da identidade espírita. Em outras palavras, a discussão a respeito do que é ser espírita, quem é que é espírita e quem não é, como é que eu me reconheço como espírita. Tá? A noção antropológica de identidade, e que, a meu ver, é dentro das religiões uma das principais motivações para as guerras religiosas, para as disputas que hoje se fazem, que não são mais, graças a Deus, cruzadas, que os religiosos pegam nas armas para converter à força os outros povos. Nós, graças a Deus, superamos o modelo de sociedade em que a religião do povo era a religião do rei. Era só você tomar o poder, você convertia todo mundo. Ou então o rei mudar de religião, como aconteceu com Henrique VIII na Inglaterra, que era católico, por conta de uma certa liberalidade que ele tinha de várias esposas. Ele rompeu com o Papa e se tornou protestante. E aí os anglo-saxônicos, inclusive os americanos, são majoritariamente protestantes até hoje, graças a isso. Mas era um momento histórico em que religião não era uma escolha. Hoje, religião e opções dessa natureza são escolhas. Então a briga pela identidade hoje é uma verdadeira briga de mercado. Disputa-se a consciência e a crença das pessoas, e o problema então é um problema forte de formação de identidade. A ideia da alteridade vem colocar essa preocupação, posicionando a ética no momento presente da nossa história, no momento em que a nossa sociedade é cada vez mais plural, as democracias são cada vez mais plurais, cada vez mais diversificadas, as culturas são diversificadas, e dentro dessa diversificação acontece um processo que é político, econômico e tecnológico, de globalização, ou seja, de contato praticamente obrigatório das culturas entre si, dos grupos e das diferenças entre si. Num mundo em que tudo se globaliza, em que as identidades são colocadas fortemente umas diante das outras, é um mundo com um potencial conflitivo extraordinário. Em outras palavras, um mundo que clama por uma ética que contemple as nossas diferenças e que nos ensine, de novo, como conviver em face das nossas diferenças. Tá? Esse é o mote que vem sendo discutido no mundo inteiro, tá? Desde o final da primeira metade do século XX, discutido por movimentos sociais, movimentos políticos, organizações não governamentais, instituições do terceiro setor, movimentos religiosos das mais diversas denominações, inclusive não cristãos, e que dentro do Espiritismo adquire uma conformação específica, que é essa que a gente está trazendo aqui. Vamos começar? O problema ético está um pouquinho deslocado,
Tem jeito de trazer um pouquinho mais para baixo? É por aí. Meu Deus. Essa faculdade é cheia desses brinquedinhos. Né? Eu acho isso barato. O problema... Eu tento esconder, mas tem um lado infantil meu com essa coisa que eu não consegui superar. O problema ético do pensamento espírita em termos de fraternidade. Primeiro, nós temos uma definição imprecisa da noção de fraternidade. Normalmente, a noção de fraternidade é o quê? Frater é irmão. Frater significa irmão. A fraternidade seria a condição dos irmãos viverem entre si. A noção tradicional que a gente tem da dimensão da fraternidade é que os irmãos são os iguais entre si. Nós nos reunimos e convivemos a partir daquilo que nós temos em comum, a partir daquilo que é semelhante entre nós. Buscamos questões que são comuns, crenças que são comuns, gostos que nos são comuns, e a partir dessa ideia do comum, daquilo que é semelhante entre nós, nós estabelecemos uma relação de fraternidade. Um dos objetivos desse debate hoje é mostrar que isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. E é interessante observar que Jesus Cristo já sabia disso há 2000 e tantos anos atrás. Quando no Sermão da Montanha, ele disse assim: se amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? Quer dizer, e ao nos orientar a amar o nosso próximo, Jesus Cristo jamais disse: amai os vossos semelhantes. Amar os semelhantes não tem mérito nenhum, é a coisa mais fácil do mundo. Se todos vocês aqui no final concordarem comigo e me aplaudirem, eu vou achar maravilhoso, vou achar vocês inteligentes, interessantes, espetaculares, e ficamos por isso mesmo. E a gente acha que isso é que é fraternidade. Então, um dos objetivos dessa nossa conversa hoje é mostrar que é justamente o contrário. A fraternidade, de fato, ela emerge justamente na ausência da semelhança. Vamos lá? Então, temos que dar precisão, mais precisão ao conceito de fraternidade. Certo. Nós temos também uma fundamentação individualista da ética. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui que nós espíritas temos uma propensão para o psicológico, que é uma coisa maravilhosa. Não é um defeito. A psicologia é uma ciência extremamente relevante, é uma ciência absolutamente respeitável. Agora, nós assumirmos a ideia de ética a partir de um ponto de vista subjetivo, é nós efetuarmos uma ruptura com determinados princípios da própria ética. Porque a ética não é, ou pelo menos não é exclusivamente, uma opção individual que eu possa fazer. A ética é o estabelecimento de uma relação específica. O que a ética discute não é o meu sentimento, o que eu sinto por vocês, ou o que cada um de vocês sente por mim. O que a ética coloca em discussão é qual a conformação do relacionamento que nós estabelecemos entre nós. Que relação é essa que nós estabelecemos entre nós? Quais as regras dessas relações? Até que ponto as regras existentes, que são admitidas na cultura em que a gente vive, são ou não respeitadas por nós no momento em que nós de fato nos relacionamos com a outra pessoa? Então é uma ética de relação. No âmbito da psicologia, seria talvez mais próximo da psicologia social do que da psicanálise ou das outras, de uma psicologia comportamentalista ou behaviorista. Mas a gente aborda pelo prisma do filosófico social, da filosofia social. Então, a discussão da fraternidade é basicamente uma discussão da ética, e eu apresento isso num contexto específico em que a gente tenta, no mínimo, não romper completamente, mas pelo menos relativizar uma noção individualista da ética. Ou seja, ao pensarmos em ética, nós temos que pensar nós e os outros e nós. A relação. Outra questão que é relevante, que é um problema ético do pensamento espírita hoje,
é o que a gente denomina de desconexão entre as opções éticas espíritas e a realidade social do mundo contemporâneo. Essa questão específica eu não vou me demorar muito nela, não, porque a gente já falou disso em momentos anteriores aqui. Uma desconexão entre as formas éticas com as quais as formas éticas que nós referendamos para estabelecer a relação espírita com o mundo e a realidade social que esse mundo exige. Em outras palavras, a ausência dentro do movimento espírita das tematizações que são hoje consideradas importantes no mundo em que a gente vive. Os grandes temas, os temas que movimentam a opinião pública, as grandes preocupações da humanidade, em boa parte, em bom sentido, estão ausentes do nosso debate, estão ausentes do debate espírita. Os espíritas, quando se reúnem para conversar sobre os temas que são deles, que são nossos. Nós, quando nos reunimos para tratar dos nossos temas. Então, nós realizamos as nossas reuniões públicas, os nossos grupos de estudos e, às vezes, os nossos congressos, para debatermos questões que são de alta relevância para nós, como a pluralidade dos mundos habitados, por exemplo, como a determinados versículos do Evangelho em conexão com determinados textos de Kardec, e o sofrimento do mundo e as causas do sofrimento do mundo passam ao largo da nossa discussão. O máximo que a gente consegue é trazer a discussão do sofrimento das pessoas e fazer uma interpretação tipicamente nossa. A pessoa está sofrendo, populações estão em condição miserável de vida, nós discutimos a reencarnação dessas pessoas, mas não discutimos o problema social, não discutimos o problema estrutural da sociedade em relação a ela. Quer dizer, então há uma desconexão entre as nossas opções éticas e as exigências éticas que o mundo contemporâneo faz. Sob esse sentido, esse diálogo é uma tentativa de reposicionamento da discussão ética e espírita no plano de um contexto social mais amplo. E, por fim, a visão homogeneizante das ideias e das práticas espíritas, que é uma visão que acompanha, do ponto de vista da discussão das nossas ideias e das nossas práticas, essa ideia de fraternidade como reunião de iguais. Tá? E aí a gente faz nessa linha uma crítica relativamente forte à noção de unificação do Espiritismo. Tá? Aí, e até discordando fraternalmente daquilo que você falou na outra sala, essa ideia de que nós temos que ter um Espiritismo muito, em que a gente tenha que unir todas as coisas e todas as pessoas e todas as ideias e todas as práticas, e andarmos todos juntos. Andar junto, nós não precisamos estar nas mesmas práticas. Eu sou muito mais simpático à ideia de união dos espíritas, da gente estabelecer relações entre nós a partir das quais a gente busca o entendimento das nossas diferenças, do que propriamente a gente unificar uma prática, unificar um conjunto de ideias. Tá? Ou estabelecer uma homogeneidade ou uma unidade de pensamento que nos unifique, que a gente caminhe todos pensando mais ou menos a mesma coisa. E a ideia da ética da alteridade, da ética da fraternidade como alteridade, rompe com essa preocupação. Ela pode até ocorrer por conta das nossas relações. Nós podemos até nos constituirmos um grupo que pensamos mais ou menos a mesma coisa, garantimos para nós mais ou menos a mesma preocupação. Mas isso como resultado e não como objetivo. Tá? E isso será preocupante dentro de um mundo de extrema diversidade, de um mundo de preocupações as mais diversas. Então, essa ideia de uma visão homogeneizante das ideias e uma visão homogeneizante das práticas espíritas é uma ideia anti-alteridade. E a gente vai ver daqui a pouco como efetuar a ruptura com isso. Todas essas coisas juntas geram que os filósofos da comunicação, Habermas, chamam de contradição performática, que é quando a gente prega uma determinada coisa e, às vezes, no próprio ato de pregar essa coisa, a gente nega o conteúdo do que a gente está falando. Alguma coisa tipo assim, cara, ou você vai ser fraterno, ou então você é fora daqui, você vai ser excluído.
aquilo que eu digo, ou você ama o seu semelhante, ou você não tem lugar entre nós. Mais ou menos isso, a contradição performática. A nossa fala é doce, o nosso discurso é romântico, já é romântico, de longa data. A gente se emociona fácil, a gente gosta de se emocionar, a gente valoriza a emoção, a gente valoriza o gesto afetivo, o afeto, mas desde que determinadas condições, normalmente institucionais, em termos do conjunto das ideias e do conjunto das práticas, sejam referendadas entre nós. Desde que você não discorde das minhas ideias e desde que as suas práticas não sejam estranhas às minhas. Quer dizer, na medida em que você concorde comigo e pratique do jeito que eu acho certo, que não é o meu jeito, é o de Jesus Cristo, é o de Kardec, é o dos espíritos superiores, não fui eu que escolhi. Então, desde que você esteja de acordo do ponto de vista do pensamento e do ponto de vista das práticas, né, você vai ter toda a acolhida e vai haver uma alta fraternidade entre nós. Quer dizer, aí há uma contradição performática bastante visível, em que o discurso e a prática desse discurso não coincidem do ponto de vista ético. Se alguma coisa dessas coisas não ficarem muito bem claras, eu peço a vocês que ou adotem ou me interrompam, tá, para a gente poder estabelecer a conversa. Portanto, o que é fraternidade? Aí tem uma definição que é filosófica, autoritária da fraternidade. A fraternidade, pode correr. A fraternidade é uma ética pragmática da diferença. Fraternidade é uma ética pragmática da diferença. Fraternidade não é uma opção simplesmente individual. É uma cultura que nós criamos ou não entre nós. Sendo uma cultura, um projeto de cultura, de construção de convivência cultural entre nós, ela é absolutamente prática. Fraternidade não é uma teoria que eu crio na cabeça e estabeleço, ou algo que eu boto no estatuto do centro espírita e pronto, está feito. Fraternidade existe se e somente se praticada e no momento em que é praticada. Eu posso ser fraterno agora com vocês e no minuto seguinte deixar de ser. É uma ética que só existe se colocada em prática. É uma ética pragmática, centrada no conceito de diferença. Ou seja, eu rompo com a ideia de que a fraternidade é a relação dos iguais. Posso até manter a ideia de que são irmãos, porque eu sei que nas nossas famílias não tem ninguém que brigue mais do que os irmãos. E todo mundo que é pai e que é mãe sabe que os filhos são diferentes uns dos outros, embora a gente os ame igualmente. Do ponto de vista do afeto, do amor, a gente os ama igualmente. Não há comparação do amor de uma mãe ou de um pai por um filho em relação a outro. Isso em termos ideais. Tá? Mas isso em termos ideais, claro. Mas os filhos são diferentes. E sendo diferentes, eles precisam ser tratados de maneira diferente. Você vai ser mais doce com um, mais duro com o outro. Você vai dar a cada um a diferença que é necessária ou que a gente julga que ele merece, ou a partir do ponto de vista que a gente tem dele. Então, a relação entre irmãos é uma relação de diferenças. Tá? A postura de fraternidade, sob o ponto de vista da alteridade, gente, exige de nós um novo olhar para as pessoas com as quais a gente se relaciona. E esse novo olhar é o grande desafio do mundo de hoje. É o grande desafio que essa ética coloca para mim e para todos vocês. Nós olharmos a outra pessoa buscando nela não aquilo que é comum entre nós, não aquilo com o qual ela concorda conosco, mas buscando justamente o elemento de diferença, buscando justamente aquilo que ela não se parece conosco, aquilo que ela pensa diferente e que ela age, que ela pratica diferença. E estabelecendo, a partir dessa diferença, a conexão ética. Eu vou me interessar por você, tanto mais, quanto mais você me surpreender.
quanto mais eu te estranhar. Eu tento levar isso a sério em sala de aula. Eu falo para os meus alunos o seguinte, falo, olha, ganha o meu coração, aluno de graduação, ganha o meu coração o aluno que se levantar e discordar de mim de alguma coisa que eu tenha falado em sala de aula. Ganha meu coração. Provavelmente ele vai estar errado. Provavelmente vai estar errado. Mas que coragem, cara. Porque eu estudo isso há 10, 15, 20 anos. Você ouve pela primeira vez e ousa discordar de mim. Cara, você está ousando pensar. Você quer pensar por conta própria. Eu vou prestar atenção em você. E fico fã mesmo. O aluno que me cria problema, eu falo, eu quero te orientar no seu trabalho de curso. Você não quer fazer pesquisa comigo, não? Porque o cara busca autonomia de pensamento. Ele acha que pode pensar, ele não sabe porcaria nenhuma e já está criando problema. Esse cara é interessante. Certo? Vocês podem até acusar, não, Signares, você está interessante por ele porque parece com você. Mas não é não. É porque essa atitude, tá? Eu falo assim, ser professor é a melhor coisa do mundo. É a melhor profissão que existe, com respeito a todas as outras, secundárias, a minha profissão é a maior do mundo. É melhor, porque eu não envelheço, eu convivo. Eu tenho 50 anos de idade, estou completando 50 anos esse ano, e convivo com um menino de 18, 20, 22 anos de idade, o tempo todo. A garotada de hoje, que vai mandar no mundo daqui 20 anos, 30 anos, tá? Que vai estar dando aula no meu lugar daqui 20, 30 anos, eu estou convivendo com eles. As expectativas, as preocupações deles, eu enxergo o tempo todo, e eles me trazem problemas e coisas diferentes o tempo todo. Então eu aprendo demais da conta convivendo com essas pessoas. O interessante nas pessoas não é que elas concordam comigo. Se elas concordam comigo, eu estou me espelhando nelas. Elas são uma espécie de espelho diante de mim. Eu estou me enxergando naquilo que elas estão pensando. Não me interessa. Me interessa o que elas estão vendo que eu não vi ainda. Aí eu cresço. Certo? Então, essa é a ideia fundamental. A ideia de fraternidade, a ideia de eu estabelecer a relação produtiva, boa, legal, a partir da diferença e da semelhança. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Vamos passar rapidinho. Fraternidade é uma ética, é uma racionalidade moral, por ser ética. Tá? A ética, a diferença da ética com a moral, isso é conflituoso em filosofia. Tá? Tem gente que diz que não tem diferença, tem gente que diz que tem. Eu acho que tem pela seguinte questão. O que é moral? Moral é o conjunto de costumes de uma sociedade qualquer. Moral, o conjunto da moralidade é o conjunto dos usos e costumes de um grupo social qualquer. Nós temos uma moralidade entre nós. Nenhum de nós aqui poderá, hoje, neste momento, tirar a roupa e andar pelado. Podemos? Não podemos. A pessoa que fizer isso, as outras pessoas vão se sentir desrespeitadas por causa de que isso é obsceno e tal, tá? Embora dentro da roupa todos nós estejamos nus, mas não é coisa para ser mostrada, isso faz parte da moral, do costume da sociedade, tá? A moral ela se altera com o passar do tempo, com as condições sociais existentes. Houve época em que fumar era glamouroso, né? Humphrey Bogart no filme puxava o cigarro, as mulheres se apaixonavam. Hoje fumar é um negócio nojento, fedido, detestado, né? O fumante tem dificuldades hoje, ele sofre preconceito social. Não pode fumar em qualquer lugar, porque senão ele é mandado para fora. Se ele entrar num avião, ele tem que segurar a viagem inteira, porque não pode fumar. Antigamente tinha álcool não fumantes, hoje não tem mais. A legislação está acabando com isso. O governo pega pesado com a indústria de fumo. Tá? Então, assim, isso é a moral, isso são as mudanças da articulação das regras do conjunto de costumes que a gente aceita como correto. Ética é a parte da filosofia que estuda isso. Ética é a racionalidade sobre a moral. Então, a ideia de fraternidade como ética é que a fraternidade é uma racionalidade moral que surge de uma reflexão racional sobre as normas morais de uma determinada sociedade. Tá? Foi o que eu acabei de falar. Evidencia uma crítica da moral social tal como ela está sendo praticada.
Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Observando como acontece a moralidade espírita, instituída hoje entre nós, e questionando isso sob o ponto de vista ético. E propõe uma nova forma de vivência dessa relação social. É basicamente isso que nós estamos buscando fazer. Trivial. Fraternidade, por exemplo, é uma pragmática, mesmo surgindo de forma argumentada, crítica e consciente, a fraternidade só existe se e quando é colocada em prática. Isso é fundamental. Não dá para eu dizer que o movimento espírita é fraterno ou não é fraterno. Tá? Não dá para dizer isso. Só dá para dizer em face de características concretas de relações específicas que a gente vem a citar entre nós. Fraternidade é uma ética pragmática da diferença. O que é que significa isso? Que, sendo uma pragmática da diferença, ela se define a partir da relação com a alteridade do outro. Legal essa expressão, alteridade do outro. O que vem a ser alteridade? Alteridade é a qualidade de ser alter, a qualidade de ser outro, a qualidade de ser diferença em relação àquilo que se conhece ou em relação àquilo que se é. Tá? A qualidade de ser outro. O que é alteridade? Alteridade é a estranheza, é a novidade, é a discordância, é a ignorância, é a infinitude. Vamos trabalhar cada uma dessas coisas? Todas as vezes em que alguém aparece diante de mim e diz ou faz alguma coisa que me causa estranheza, isso é alteridade. Eu estou diante de um desafio para exercer a fraternidade. O outro, quando ele se estranha diante de mim, quando eu me estranho, ele me desafia. E aí a minha relação, a relação que eu estabeleço, a reação que eu tenho diante dessa estranheza, é que é a medida da minha capacidade de fraternidade. Eu sou medido, eu meço a minha fraternidade, não é pela capacidade que eu tenho de estabelecer como espírito a relação com os meus irmãos espíritas. Não é isso que mede a minha capacidade de fraternidade. É quando aparece aqui alguém que não é espírita e discorda de tudo isso, ou aparece aqui alguém que me cria um problema que eu não sei imediatamente resolver. Ele me desafia. Ou seja, eu não meço a minha fraternidade pela relação, por exemplo, com os espíritos superiores que me apoiam. Mas eu meço, sim, a minha fraternidade pela relação que eu tenho com os meus obsessores que me odeiam. Eu chego no centro espírita, me afasta desses obsessores. Pedir para se afastar dos obsessores é falta de fraternidade. Os meus obsessores, eles são a estranheza, eles são a diferença. São eles que me desafiam a capacidade de amar. Olha, eu gosto de você, eu aceito isso aí, mas eu te perdoo pelo que você me fez, mas não me apareça nem que está de olho na frente. Aquela ideia do perdão, né? O perdão que não quer mais enxergar a cara. Está desculpado, some da minha frente. A estranheza diante do outro é que me desafia a fraternidade. A novidade, e aí falar disso no Espiritismo é maravilhoso, o Espiritismo tradicional trabalha com o pensamento que nós já sabemos, na verdade. Como o professor José Jorge, lá do Rio de Janeiro, uma vez virou para mim, ele ainda era encarnado, falou assim, eu estava na luta para esse negócio de fazer pesquisa científica no Espiritismo, eu nem sabia direito o que era isso, eu já queria fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, que coisa inútil é querer fazer pesquisa no Espiritismo. Para quê? Me diga, o que nós temos para pesquisar? Nós não temos nada para pesquisar. Quem tem que pesquisar são os cientistas que não alcançaram ainda essas verdades. Então você tem que pegar a verdade espírita e levar para eles. Não é ficar trazendo essas preocupações aqui para nós. Porque isso aqui nós não precisamos. Falou para mim, velho. Achei muito bonitinho falar isso.
a alergia da novidade, o medo da novidade. Por quê? Porque a novidade, gente, a novidade causa medo mesmo. A novidade é aquilo que vai me tirar do solo firme da minha certeza e da minha fé. A novidade é aquilo que vai me abalar. A novidade é aquilo que vai me abalar. Os judeus, eles têm uma ideia do Messias. Eles sabem que eles esperam o Messias até hoje, né? E eles têm uma ideia do Messias, a filosofia judaica, que foi inclusive trabalhada pelo cara que, maior teórico de autoridade, se vocês quiserem escutar, chama-se Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas. Um filósofo lituano que passou a vida na França e que experimentou os horrores do nazismo e vivia isso como judeu. Era um rabino judeu, numa época em que Israel não tinha sido refundada ainda, ou seja, o judeu era o ser que tinha uma identidade, um homem que tinha uma identidade, mas não tinha um lugar. Tá? Ele não tinha uma nação, ele não tinha um povo, ele morava nos lugares dos outros. Então ele era estranho em toda parte. E o nazismo horrorizou as pessoas. Não só os judeus foram perseguidos, mas foram eles que mais discutiram e propagaram os resultados que eles mesmos denominaram de holocausto, a perseguição e a morte dos judeus. Então Levinas viveu isso e fez filosofia em cima disso. Como ser estranho, como ser outro dentro de uma sociedade e ter direitos. Como o outro deve ser tratado, como aquele que não é semelhante a mim deve ser tratado. Porque a perseguição era justamente por ser diferente. Não tinha outra razão. Então a ideia de novidade que os judeus fazem, a ideia do Messias é a ideia do novo. Fala, o Messias quando chega, ele desestrutura tudo que está pronto. Levinas dizia assim, Deus é o absolutamente outro. O que rompia com a ideia cristã de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é o absolutamente outro. Tudo aquilo que você pensa sobre Deus é humano, não é divino. O divino é justamente aquilo que é inabordável para o homem. A alteridade é a infinitude. A alteridade é aquilo que a gente não sabe. O espaço do não saber é que é a diferença em relação ao que a gente sabe. Estava falando, para a gente fazer ciência no Espiritismo, nós jamais faremos ciência no Espiritismo se a gente souber tudo. Ou se a gente mantiver a concepção confirmatória de ciência, que é a concepção que existe do Espiritismo tradicional. De que a ciência é uma cultura que está evoluindo, e tudo evolui, menos a doutrina. A ciência é uma cultura que está evoluindo para chegar aonde a gente já está. Não é verdade? Hã? Não, pois é. Pois é. Você nos desencoraja. Não, ao contrário. Eu os desafio. Então, assim, eu sou a alteridade aqui, estou tentando ser. Então, assim, se a gente não se livrar dessa concepção confirmatória da ciência, de que a gente acha um pesquisador, um cientista que concorda com o Espiritismo, a gente chama ele para falar no cientismo. Porque é uma gracinha, olha gente, ele não é espírita e está falando tudo que a gente já sabe. Aí a gente chama ele para celebrar a aceitação do cientista dos nossos postulados. E muitas vezes a gente ainda parece uma pessoa que vira, levanta a mão e pergunta, professor, o senhor é espírita? Não, não sou espírita. Mas como que o senhor não é espírita? Como que o senhor não aceitou ainda todas as verdades? O senhor já descobriu um pedacinho. Aproveita e aceita o resto. Quer dizer, a concepção que nós temos da ciência não é uma concepção científica. Para fazer pesquisa no Espiritismo, para ter aspecto científico, o espírita tem que duvidar. Se você não duvida, você não faz pesquisa. Eu sou professor de metodologia e ensino isso para os meus alunos. Você quer ser pesquisador, você quer fazer pesquisa? Pega tudo que você sabe, dá um passo atrás. Bachelard chamava isso de distanciamento epistemológico. Olha para aquilo e fala, vamos ver aonde está fazendo água.
Toda teoria, isso é um princípio básico que nós temos no meio acadêmico, toda teoria falha e está errada em algum lugar. Não existe teoria que consiga explicar o mundo. A teoria é um sistema de ideias. Todo sistema de ideias, para fechar, para ficar redondinho, ele tem que ser mais simples do que a realidade que ele explica. A realidade é complexa. A realidade não acompanha as nossas ideias. A realidade é a criação divina e Deus é o outro que nos surpreende o tempo inteiro. Deus não é aquele criador que fez o mundo em 6 dias, do nada, criou a novidade completa em uma semana e depois descansou. Está criando o tempo inteiro. Eu sou hoje diferente do jeito que eu era ontem, diferente do jeito que eu era 10 anos atrás. Eu sou alteridade ao longo do tempo em relação a mim mesmo. E cada um de vocês é diferente. Tem uma coisa muito legal. Vocês estão me vendo aqui. Eu sou obra-prima de Deus. Sou o único no universo. Ninguém igual a mim. Não é legal isso? Vocês também são, isso é detalhe. É fantástico eu me sentir como obra-prima de Deus. Deus cria o tempo todo em nós. Cria o tempo todo na história. A história não se repete, nada se repete. Tudo faz diferença o tempo todo. Então, o nosso sisteminha de ideias, que a gente aceitou ontem, anteontem, século passado, século XIX, ele explica, ele consegue explicar tudo, não faz água em algum lugar, está errado em algum lugar. Aí eu falo para o pessoal, pega o teu sistema de crenças, ou o teu saber científico, isso vale para o saber científico, filosófico, qualquer coisa. Pega isso e vê onde falha, onde não explica, onde a realidade desafia. Na hora que você descobrir, você tem uma pergunta, para a qual você não tem resposta. Aí se faz ciência. Aluno chega para mim e fala assim, professor, eu estou querendo, eu trabalho com comunicação, eu estou querendo comprovar que a televisão manipula a cabeça das crianças. Minha resposta é simples e metodológica. Se você já sabe que a televisão manipula, o que você tem que pesquisar? Você não tem que pensar, não, mas eu quero provar que isso é verdade. Não, você pode querer provar, mas não é pesquisa científica. Pesquisa científica é sobre o que você não sabe ainda. Você pode até cogitar uma hipótese, mas se você não tiver no ato, na hora de escrever o projeto, ou na hora de ir a campo pesquisar, se for uma pesquisa de campo, a capacidade ou a disponibilidade, aquilo que o Heidegger chamava de abertura do ser, a abertura para se surpreender com os sujeitos, com os participantes da tua pesquisa ou com o teu objeto, você não vai conseguir fazer nada que presta. Alguma coisa, alguma novidade, alguma surpresa tem que ter. Ou seja, a questão do conhecimento, da ignorância, é o espaço da ignorância que é interessante. O que eu sei, eu penso que sei, eu já sei, mas dentro daquilo que eu sei, aonde que está a minha ignorância? O que eu não sei? O que eu ignoro? Senhores espíritas, que leram Kardec, leram todas as obras, que estudam nos centros espíritas, o que vocês não sabem? O que falta saber? Ou o que daquilo que a gente sabe pode dar errado? Pode ser diferente? Porque às vezes a gente vira e fala, olha, o pastor evangélico e o padre, quando desencarnar, vai ter uma surpresa quando chegar no mundo espiritual. E a gente fala isso como se isso não fosse acontecer conosco. Gente, eu tenho que estar preparado para na hora que eu desencarnar, eu abrir o olho assim, olhar em volta. Gente, não é nada daquilo que eu pensava. É a alteridade. É o espaço da minha ignorância que, se eu descobrir, eu me torno aberto. Eu me torno aberto e alcanço novas verdades que estão aí e eu não enxergo por causa que eu tenho tanta certeza das minhas coisas que a minha verdade pessoal me tornou cego para descobrir o novo. Aí Jesus Cristo passa na minha frente e eu não enxergo. Porque o Messias, ele me traz a novidade, como trouxe lá para os judeus da época. E o que a gente faz quando a novidade aparece? A gente crucifica, a gente expulsa da casa espírita, a gente desconvida, a gente desaprende, a gente não sabe escutar, a gente não sabe ouvir. E essa incapacidade de ouvir é falta de fraternidade. Além de ser burrice também. Tá? E por fim, a velha e boa discordância. Isso que não está, infelizmente ainda, de
de maneira forte e correta na cultura espírita. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Cultura de negação do conflito, e de negação da alteridade, e de negação da discordância que nós temos. Estava lá escrito em azul que a alteridade, portanto, é conflito. Tá? Conflito não é a mesma coisa que violência. Conflito não é a mesma coisa que violência. Conflito é a situação de relação com o outro em que a alteridade do outro se manifesta diante de mim. Eu não tenho como admiti-la, aceitá-la na forma como ela se apresenta naquele instante. E, portanto, ela me desafia. A alteridade do outro, a diferença do outro, a estranheza em relação ao outro, não aparece por uma escolha minha. Se eu pudesse escolher, tudo seria em paz para mim. Mas aí eu tenho um filho e o filho, de repente, se revolta contra mim e eu nem sei porquê. Isso é alteridade. Isso me desafia. A alteridade vem do outro para mim. Não é uma opção minha. Ela aparece, ela surge. Ninguém a controla. Porque se controlasse, ela não aconteceria. Ninguém a controla. Por isso é que ela é alteridade. E ela emerge como conflitualidade. Ela emerge me desafiando, me desestruturando de alguma forma. Ela emerge me desafiando a relação. Ela emerge na seguinte pergunta: até que ponto eu consigo manter o relacionamento com você depois que você mostrou essa face sua que eu não conheci? O Levinas diz: depois que eu percebi o seu rosto. Né? A ideia do rosto, que é uma metáfora que ele utiliza para falar o rosto do outro, é que é a alteridade. É aquilo sobre o qual eu não posso me apropriar. Até que ponto eu consigo continuar a lidar com você, a conviver com você, depois que você se manifestou dessa forma? Esse é o desafio ético. Conflito, no entanto, não é a mesma coisa que violência. Conflito é manifestação da diferença. Violência é que é a negação da diferença. Olha só, aí a ideia de conflito é o contrário da ideia de violência. Tá? Paz e violência se diferenciam justamente por aquilo que eu faço com o conflito. A paz não é a ausência de conflito, gente. Eu não vou discordar dele não, por causa que aí eu crio um problema, e aí a gente não vai se entender, aí eu vou faltar com a fraternidade. E você acha que você fingir que você concorda é a fraternidade. Você acha que você falsificar a relação é que é fraternidade. Você desrespeita a outra pessoa como alteridade no momento em que você não manifesta, em que você finge para ela que as coisas estão bem quando elas não estão. A ideia, e não tem jeito, o conflito, se você não resolve, é que nem aquela coisa do marido e da mulher, e que passa 5, 10, 15, 20 anos, de repente o casamento acaba, e normalmente o marido fica surpreso. Qual é o problema? Eu estava tão feliz. Ele não percebeu que a relação que ele tinha com a mulher, muitas vezes era uma relação de opressão, essa coisa do machismo da nossa sociedade. Teve um momento em que a coisa estourou do lado dela e ela não quis mais. Aconteceu isso com os meus pais. Ele com 76 anos de idade e ela com 78. Minha mãe se separou do meu pai, teve que vir oficial de justiça na casa para tirar ele da casa. E ele virou para mim, meu pai virou para mim e perguntou: mas Luiz, qual é o problema da sua mãe? Eu sempre fui tão feliz no casamento. Não adiantou explicar, ele nunca foi capaz de entender o que aconteceu. Nunca foi capaz de entender o que aconteceu. A ideia de que a questão não é o conflito. Na medida em que o conflito exista, na medida em que ele emerja, fraternidade é a capacidade que eu tenho de lidar com o conflito, de resolver o conflito de paz. O grande segredo da fraternidade não é eu não ter conflito, eu não enfrentar conflito, porque isso não é possível. Mas eu resolver... 10 minutos. Tá. 10 minutos? Tudo isso? Beleza. Eu resolver pacificamente o conflito. Eu
resolver o conflito em paz. Vamos lá. Paz, portanto, não é ausência de conflito. Isso é extremamente importante. Nós vivemos em paz, porque a gente nem discute. Então vocês não manifestam a diferença um diante dos outros. Isso não é a paz. Pode ser talvez a paz armada, a paz romana. Cala a boca, porque senão você dança. Mas não é paz. Paz não é a ausência de conflito. Paz é a gestão não violenta do conflito. Como é que a gente faz isso? Paz é a transformação do conflito em diálogo, em aprendizado, em negociação, em amor e em valorização do outro. Paz é justamente eu pegar o conflito e jogar ele para a linguagem, jogar ele para o diálogo, jogar ele para o simbólico. Ao invés de eu meter a mão na cara do danado, eu vou sentar com ele e conversar. Eu vou debater com ele. Eu vou permitir que ele veja o rosto da minha alteridade diante dele. Eu permitir que ele veja que eu me senti desrespeitado diante dele naquele momento. Para que ele também se coloque diante de mim. Se os dois forem capazes de estabelecer essa relação de conflitualidade no diálogo, ali se exerce a fraternidade. O mundo espiritual superior provavelmente não é aquele mundo das pessoas falando assim, sorrindo o tempo todo umas para as outras. É das pessoas posicionadas, debatendo umas com as outras, discordando fraternamente umas das outras, aprendendo demais uma com a experiência da outra e se amando por causa disso. Fala, cara, eu não consigo ficar sem um debate contigo. Gosto demais da sua presença, porque todas as vezes que eu sento contigo eu aprendo alguma coisa. Eu acho que eu estava certo numa coisa, sento com você bagunça as minhas ideias. Eu adoro você. Não fico sem você. Essa é mais ou menos a ideia da relação de fraternidade a partir da alteridade. Tá? Como eu disse no início, é uma exigência do mundo contemporâneo, tá? Por causa do contexto de mundialização da economia, transnacionalização das políticas, fragmentação das culturas. Tá? No mundo, o que é isso, meu Deus? A globalização é um processo de alteridade regido pela violência, por isso é urgente uma ética de fraternidade fundada na alteridade. A globalização nos coloca violentamente em contato uns com os outros. As culturas locais, elas não têm a alternativa de não ter relação umas com as outras. O processo de globalização avança fortemente nesse sentido. Ele nos obriga a conviver uns com os outros. E nos obriga a conviver dentro de uma lógica que é a lógica do mercado, que é a lógica da competição, que é a lógica de vencer um ao outro, que é a lógica, às vezes, de explorar um ao outro. Dentro de uma realidade dessa, a ética de fraternidade fundada na alteridade é fundamental. Tá? Pressupostos pragmáticos universais da fraternidade como ética de alteridade. Vou passar rapidamente para isso. Quais são as condições pelas quais você reconhece que você está praticando a alteridade, que você está reconhecendo a diferença do outro? Primeiro, a não indiferença. Isso aqui é importante. O contrário de diferença não é igualdade. Só na lógica e na matemática. 1 igual a 1, 2 igual a 2, 1 diferente de 2, A diferente de B, A igual a A. Igualdade e diferença são polos opostos na lógica e na matemática. Tá? A matemática é filha da lógica. Na ética, não. Na ética, você só consegue admitir a diferença do outro se você não for indiferente a ele. A aceitação da diferença é que é a relação entre iguais. O contrário de diferença na ética não é igualdade. O contrário de diferença é indiferença. Assim como o contrário de igualdade na ética não é a diferença. O contrário de igualdade é desigualdade. A sociedade aí, ela não é uma sociedade só de pessoas diferentes. Sociedade de pessoas diferentes é algo da natureza. Não tem jeito da gente mudar. Foi Deus que inventou isso. Mas a nossa sociedade tem problemas éticos porque é uma sociedade de desiguais. Uma sociedade de pessoas que têm privilégios e outras que nem direito têm. Esse é que é o problema. Então a primeira exigência de uma ética de alteridade é não ser indiferente.
você não pular um cara na calçada, que está jogado na calçada por algum problema, e fingir que ele não existe. Essa é a primeira questão. A segunda, aceitar a diferença do outro. Sabe, no grupo espírita, aquele cara que cria problema, que tem um pé no saco, que toda vez que vai fazer um debate, ele cria problema, ele inventa um negócio, ele não respeita as regras. Ele é um desafio nosso. Eu costumo dizer para os grupos espíritas assim, vocês querem medir a ética, a capacidade ética que esse centro espírita tem? Quem é a pessoa aqui que é insuportável? Quem é o cara que frequenta, aquele frequentador, aquele cara, aquele médium que aparece, que ninguém aguenta ele. Ah, meu fulano. Todo mundo sempre tem o que lá em Goiás a gente chama de piolho. Sempre tem um piolho. Tá? Sempre tem. Ele é a medida da fraternidade de vocês. Então, quando chegar alguém que criar problema no grupo espírita ou no grupo de trabalho de vocês, e todo mundo, você tem que dar um jeito nesse cara. Você coordena o grupo, as pessoas veem você. Você tem que dar um jeito nele, porque não é possível. Ele não deixa a reunião em paz. A gente vai estudar, ele perturba. Tudo ele desvia o assunto. Ele cria problema o tempo inteiro. A gente vai rezar e está lá batendo. Então, ele está obsidiado, ele tem algum problema. Você tem que tomar uma providência, porque a gente tem que conseguir trabalhar. Ele é a medida da capacidade daquele grupo de ser cristão, de ser fraterno. Aceitar a diferença dele é o primeiro gesto que tem que ser feito. Em seguida, aprender com a diferença do outro. Antes da gente expulsar ele do centro espírita, ou deslocar ele para outro lugar em que ele não nos perturbe, vamos tentar entender como ele é, saber quais as razões que fazem com que ele seja daquele jeito e não de outro, aprender com a diferença. Alguma coisa, porque ele nos perturba, porque ele nos tira do sério, ele tira a nossa paz, alguma coisa do que ele é ou do que ele faz está nos tocando em algo que nos é importante. E eu preciso saber o que é isso. Eu preciso saber por que eu tenho dificuldade de conviver com essa pessoa. Aonde está a dificuldade que ele me mostra? O que ele tem que eu não sei? Aprender com a diferença dele. E depois, amá-lo na diferença dele. Ao invés de querer primeiro converter ele para depois amar, primeiro torná-lo igual para depois amar, amá-lo na diferença dele. Esses são os 4 pressupostos fundamentais que mostram a ética de alteridade sendo praticada em condições de fraternidade. Tá? Não me perguntem se eu já pratico isso. Tá? Por fim, essa figura fantástica, ética de alteridade de Jesus, mostrar para vocês que Jesus já sabia dessas coisas. Recentemente eu li um artigo do Espírita falando, esse povo está falando de alteridade, está mudando o nome, está falando a mesma coisa que a gente já sabe. Eu até pensei assim, mas não pratico. Né? Jesus Cristo sabia dessas coisas. A parábola do bom samaritano é uma parábola maravilhosa. Né? É uma parábola maravilhosa você contextualizar a história que Jesus contou, para quem que ele contou no momento. O samaritano era a pessoa que era detestada dos judeus naquela época. Né? E o samaritano foi o único que prestou dentro da parábola, foi o único que exerceu a caridade. Quem não é contra mim é por mim. Isso aqui é fantástico. Chegaram 2 discípulos para Jesus, eu não lembro o nome deles, e falaram, Senhor, felizes da vida. Nós encontramos uma pessoa que pregava em seu nome e o repreendemos porque ele não está aqui entre nós, seguindo a gente, ele não faz parte do colégio da apóstolos. Jesus Cristo virou e falou, mas por que fizeste isso? Acaso não sabeis que quem não é contra mim é por mim? Gente do céu, de onde que Jesus Cristo tirou que quem não é contra é a favor? Mas não é de jeito nenhum. Quem não é contra pode pensar diferente, não precisa ser a favor. Mas se você não for contra mim, positivamente contra mim, eu consigo conviver contigo. Porque eu não estou preocupado com as coisas que você pensa ou faz, eu estou preocupado com a relação que eu estabeleço com você e que eu não vou conseguir estabelecer se você estiver contra mim. Se você não estiver contra, eu tenho as minhas ideias, você as suas, eu pratico o meu jeito, você do seu, e a gente aprende um com o outro convivendo. Eu quero conviver contigo. Não deixa as pessoas livres. Quem não é contra mim é por mim. Isso é alteridade. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, ide com ele mais 2000.
A gente até fala, é caridade a gente ter paciência, porque a gente vai 2.000 e depois ele caminha o nosso passo 5.000. Não, é ir com ele os passos dele. Se alguém te obriga a caminhar 1.000 passos, caminhe 2.000 com ele. É a gente sair do nosso passo e andar no passo do outro. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. Porque se amardes apenas os que vos amam, que mérito tereis? Seja, pois, a vossa justiça superior à justiça dos escribas e fariseus. Vamos lá para frente. Bom, Espiritismo e ética da fraternidade na prática, como fazer isso, gestão das nossas diferenças, o movimento espírita como lugar de heterogeneidade. Eu sou a favor de trazer para o movimento espírita as pessoas que não são espíritas para nos ensinarem algumas coisas. Não fazer de conta que nós vivemos no espiritismo, o paraíso da fraternidade. Nós temos problema, debate um pouco, vamos nos acostumar com isso. Fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. A gestão do diálogo social, promoção de relações de aprendizado com a sociedade, chamar os movimentos sociais, as outras religiões, a comunidade científica, para dentro do centro espírita para debater conosco os temas que são deles, as preocupações da humanidade e os nossos temas também. E estabelecer uma condição de diálogo. Interessados em ensinar alguma coisa para eles? Talvez, mas sobretudo em aprender com a experiência dessas pessoas. Aprender com a experiência desses movimentos. Não achar que nós já sabemos. Enriquecer o espiritismo de experiências mais diversas. Tá? Vamos lá. E por fim isso. Tem mais coisas nesse negócio, mas o tempo já foi embora. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, para mim isso é a regra de ouro da identidade cristã. O cristão não é aquele que aceita Jesus, o cristão não é aquele que aceita Deus como Senhor único, o cristão não é aquele que aceita a Bíblia, o cristão não é nada disso, o cristão é aquele, pela definição de Jesus, aquele que é capaz de amar as outras pessoas. Os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amaram. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então eu gostaria de chegar num dia em que a gente pudesse aplicar o Espiritismo a isso. Nós seremos espíritas se e quando, e apenas no momento em que nós formos capazes de aceitar as nossas diferenças, aprendermos uns com os outros, nos amarmos dentro dessa expectativa de diferença. Pode-se até perguntar, mas o que vai ser do Espiritismo se a gente aplicar a ética da humanidade a sério? Pode virar uma outra coisa, pode largar de ser espiritismo, não tem a menor preocupação com isso. Se a gente constituir uma sociedade fraterna de pessoas que se respeitam e que se amam, nós alcançamos o objetivo. Mesmo que a instituição espírita não sobreviva, mesmo que o espiritismo não tenha, ele em si, nenhuma importância senão pelo bem que as pessoas alcançam dele. O espiritismo é um meio pelo qual a gente busca ser feliz e a gente busca fazer a nossa relação entre nós dar certo. Na hora em que ela der certo, a gente constituiu o objetivo do Espiritismo entre nós. Enquanto ela não der certo, nós podemos saber tudo de Espiritismo, que a gente ainda não alcançou o objetivo. É o que nós pensamos, respeitando todas as posições diferentes da nossa. Muito obrigado, pessoal.